Todos, eu sou a Thelma Fieldweit e estou aqui para vos dar as boas-vindas para mais uma live do Cura Renova. Estamos no Instagram Live, estamos no YouTube e estamos no Facebook, sim. Se vocês ainda não visitaram o nosso canal no YouTube, visitem, é novo. E nós fazemos lives, eu estou aqui, ultimamente tenho estado aqui bem regularmente e espero estar ainda mais, porque tenho muitas coisas boas para dividir com vocês. Então, nas conversas de limão, nas conversas com limão, ainda é novo, estão-me a habituar. Nas conversas com limão, eu estou aqui com vocês para abordar um assunto, um tema que seja estratégico na vossa jornada de fit, né? Para vocês se tornarem cada vez mais energéticas, com mais saúde e bem-estar. E na live de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é o ômega 3. Então, se vocês estão familiarizadas com o ômega 3, vocês já sabem que o ômega 3 é muito importante. Então, vamos já passar para a nossa live, que tem o tema Não coma peixe para ter ômega 3. Como assim? Não comer peixe para ter ômega 3? A gente ouve falar, né, que o peixe é muito importante. Então, achei esse tema ser muito apropriado trazer para vos informar mais sobre isso e o que é que a ciência já tem descoberto e o que está por detrás de tudo isso. Então, vamos já passar por entender o que é ômega 3. Então, o ômega 3 é um ácido gordo essencial, ou seja, essencial porque o nosso corpo não produz. Então, quando o nosso corpo não produz algo, então significa que a gente tem que obter de uma outra forma. Nesse caso, seria a partir da dieta, da nossa comida, né? O que a gente come. Por isso é que o ômega 3, no caso, é um ácido essencial, um ácido gordo essencial. Então, nessa coisa de ser essencial, né, significa que a gente precisa, né, para sermos saudáveis e para a gente sobreviver. Por isso, é importante a gente consumir o ômega 3. A bateria está fraca. Típico, típico. Mas vamos dar um jeito aqui, porque eu tenho um carregador. Só não sei se vai me dar jeito de posicionar o telefone. Então, essas coisas de live é mesmo assim, tudo acontece na hora. Então, um segundinho que eu vou tentar ver se consigo pôr o carregador. O problema agora vai ser posicionar o telefone. Vamos lá ver, talvez. Eu acho que vai sobreviver. Não, mas é muito risco. De repente a live acaba. Então, espera lá. Eu vou agarrar com a mão até carregar um pouquinho e depois eu já deixo ele sem o carregador. E são essas coisas de live, né? Então é isso. Onde é que nós estávamos? Pois estávamos a falar sobre o que é o ômega 3, né? Então, desde criança, talvez vocês lembrem-se, né, dos vossos pais dizerem: "Oh, come peixe que faz bem, né? Faz bem, vais ser mais inteligente, vais ser mais forte, o cálcio, né, os minerais, os ferros e tudo isso". E apesar de eles não saberem exatamente, né, quais são os ingredientes, assim, detalhadamente, hoje a gente tem mais informações, né, e já os pais falam aos filhos, né, por causa do ômega 3 e ácidos gordos e tudo mais. Ainda assim, a gente tinha essa noção que comer peixe é saudável, né? E claro, o peixe tem o ômega 3, que é muito saudável para nós, como já explicamos. Mas por que quando eu digo, no caso, o tema da nossa live, não coma peixe para ômega 3, é bem contraintuitivo, né? Porque se a gente precisa do ômega 3 e o peixe tem ômega 3, por que não
consumir o peixe? Então, é isso que eu quero vos explicar hoje. O ômega 3, na verdade, ele é um grupo de ácidos e ele tem outros ácidos dentro dele, e um deles que é exatamente o único que a gente não produz no corpo, que é um ácido que se chama, é um pouco complicado, então vamos usar o abreviamento, que é o ALA. Para quem quiser saber o nome, chama-se alfa-linoleico, ácido alfa-linoleico. E eu tenho aqui um pequeno quadro branco que eu quero fazer aqui alguns apontamentos para vocês entenderem melhor. Então, tenho que posicionar o telefone de maneira diferente. Aqui, deixa-me só ver aqui os nossos amigos no YouTube. Ok, eles conseguem ver. Então, um minutinho. A caneta. Então, deixa-me ver se eu consigo posicionar de uma outra forma. Assim. Eu vou escrever aqui e já mostro. Ok. Então, a gente tem aqui o ALA. Vocês devem ver espelhado. É ALA, que é o alfa-linoleico ácido. Por que é importante a gente entender isso? Porque este ácido, essa gordura, né, esse ácido gordo, ele, quando a gente consome ele a partir do alimento, no nosso corpo, o que acontece? A gente consegue produzir 2 outros ácidos a partir deste. Então, a gente não consegue produzir este é o essencial, mas existem 2 outros, eu acho que já carregou. Isso aqui está-me a atrapalhar. Acho que já deu para carregar um pouquinho. Ok, agora sim. Boa. Então, esses 2 outros ácidos são, eu vou pôr em caneta azul para vocês verem, são o EPA, ok? EPA. E o outro é o DHA, DHA, ok? Isso é interessante, por quê? Porque nós não conseguimos produzir este aqui. Este temos que obter da alimentação. Então, vamos fazer aqui um peixe, já que é o que a gente conhece, peixe. Ok? Mas esses 2 aqui, o nosso corpo pode produzir. Ok? O que significa dizer que se a gente também pode obter esses 2 a partir do peixe. Atenção. Esses também. Então, podemos ter esses a partir do peixe. Mas se a gente conseguir obter este aqui, o ALA, a gente pode produzir esses 2. Ok. Mas agora o que é interessante... Oi? A cadeira está... As coisas de live. A cadeira decidiu, né, aparecer também na frente da câmera. Então, o peixe... Onde é que o peixe obtém? Da onde é que o peixe obtém o ALA, o EPA e o DHA? O que vocês acham? Bem, o peixe também não produz. Então, o que ele faz? Ele vai buscar nas algas. Ok. O meu desenho. Ele vai buscar nas algas, ok? Ele vai buscar tanto o ALA como o EPA e o DHA. E nós, humanos, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Está muito... Vou por aqui embaixo. Nós estamos aqui. Onde é que a gente pega no caso, ômega 3, né? Esses 3, no caso falamos o ALA, que é o que
o que transforma-se em DA e EPA. Nós vamos comer o peixe que comeu as algas, ok? Então, não é mais fácil a gente ir diretamente para a fonte, para as algas? Faz mais sentido, né? Mais lógico. Então, a gente pode sim ir diretamente à fonte, onde o peixe pega o ômega 3. Mas agora vocês podem me perguntar, mas Thelma, algas não sabem bem, né? Tem assim um sabor estranho. Como é que a gente come algas? Eu não estou habituada a comer algas, né? E sim, claro, se a gente nunca comeu algas e comer a primeira vez, pode achar um pouco estranho. Mas o que é interessante aqui é interessante para mim, não sei se é para vocês, mas é a gente entender que, sim, temos essas duas formas, mas existe um problema. Existe um problema em consumir peixe pelo ômega 3. Qual é o problema? É isso que a gente quer entender aqui. Eu vou virar a página. Então, para que o alfa-linoleico, para quem não ouviu, chama-se alfa-linoleico, converta em EPA e em DA, existem alguns requisitos. Ok? E esses requisitos, um deles, né, o principal no caso, é que no corpo ou no organismo que ele esteja, exista uma concentração baixa de ômega 6. Não sei se vocês já ouviram falar do ômega 6. Então, a gente tem o ômega 6 e a gente tem o ômega 3, né? Então, o ômega 3, que é o bom da história, é o bonzinho. O ômega 3 é bom, é o que a gente quer. Ômega 6, O ômega 6 é pró-inflamatório. Ômega 3 é anti-inflamatório. Anti-pró. Ok? Anti-inflamatório. Ok? Então, a gente tem o ômega 6. E quando a gente consome peixe, o que acontece? A gente também consome ômega 6. A gente não encontra só ômega 3 no peixe, a gente encontra ômega 6 também. E isso não seria um problema se as concentrações de ômega 6 não fossem tão altas, que influenciassem nas concentrações aceitáveis ou recomendadas para a gente, para o ômega 3 no caso. Então a gente tem esse problema quando a gente usa o peixe como fonte de ômega 3. A gente já não tem o mesmo problema quando a gente usa as algas. Quando eu digo algas, também envolve produtos vegetais. Não são só algas que têm o ômega 3. Também plantas, tudo que é a base de plantas, feijões, vamos falar disso daqui a pouco. Então, isso é importante, porque se tu hoje consomes peixe ou até consomes óleo de peixe pensando que eu vou ter mais saúde, né? Eu vou ter uma pele mais bonita, o cabelo vai crescer mais, unhas mais saudáveis, né? E uma série de fatores que são os benefícios do ômega 3,
Talvez não. Talvez não, porque se a gente tiver uma grande concentração de ômega 6 no corpo, o ômega 3 baixa. E para vocês entenderem ainda melhor isso, nada melhor que o desenho, né? Uma fotografia, em inglês dizem, a picture speaks more than 1,000 words. Ok, então está aqui a falar em inglês. Então, uma fotografia, né, uma imagem, fala mais do que 1.000 palavras. Então, eu tenho aqui uma ilustração que me veio assim à mente quando estava a preparar isso para vocês. Aqui ao lado da minha casa tem um parque. É um parque para as crianças, assim pequenino, próximo de uma escola. E é o caminho que eu normalmente vou para fazer as minhas corridas e caminhadas. E eles têm lá uns bailonços, né? E também tem uma coisinha aqui, só que eu uso só os bailões, que eu acho que essa aqui é muito para as crianças, né? E não sei, ainda vou estragar o brinquedo. Então, é um brinquedo que é assim. E eu acredito que vocês já alguma vez, quando eram mais crianças, vocês experimentaram esse brinquedo. Ele tem assim uma mola, se eu bem me lembro. Tem uma mola aqui, uma coisinha assim. Ok? E aqui tem uma cadeirinha desse lado. E aqui tem outra cadeirinha. Ok? E também tem uma coisinha para agarrar. Tipo um pequeno volante. E quando eu era pequena, eu gostava de ficar aqui em cima, que é mais fun. Eu não queria ficar embaixo. E o meu amiguinho, minha amiguinha ia ficar aqui em cima. À espera da vez de subir, né? E isso aqui, a distância do chão, aqui estava no chão. Então, quando um estivesse em cima, o outro tinha que estar embaixo, né? Por que eu trago essa analogia? Porque no ômega, existe uma relação entre ômega 6 e ômega 3. Assim. E essa relação é desproporcional quando, no caso, quando é desproporcional, mas quando a pessoa faz uma dieta que não é saudável, a gente tem mais concentração do ômega 6 do que do ômega 3. Então, se o ômega 6 está alto, o ômega 3 está baixo. Ok? E agora, o que acontece? A gente come o peixe, ou o que a gente acha que precisa de comer, né? Que é a nossa dieta natural. E a gente pensa assim, não, eu como peixe pelo ômega 3, mas o nosso ômega 6 está lá em cima. O que temos que fazer, então? Vamos aumentar o ômega 3? O que vocês acham? Infelizmente, existe essa noção na nossa sociedade, porque vários fatores, aconselhamentos errôneos, que se a gente suplementar o ômega 3 com comprimidos, com óleo de peixe, né? Vou por assim aqui, suplementos. Óleo de peixe, normalmente é mais o óleo de peixe, né? Ou, pronto, comprimidos, que eles chamam de ômega 3. A gente acha que, essa é a solução, mas não é. Não é a solução. Por que acontece? Isso é uma relação, certo? Se este aumentar, este não vai baixar, não necessariamente, porque o problema que a gente tem aqui é o ômega 6 que está em excesso. Então, a gente tem que baixar o ômega 6 primeiro. A solução não é aumentar o ômega 3, porque o ponto é, a gente quer que essa
razão, né? Em inglês chamam ratio, eu acho isso muito estranho dizer em português razão, mas é assim que se diz, razão. Se não for, depois corrijam. Essa ratio, a gente quer que ela fique mais baixa possível. A ratio que é identificada, né, pelos estudos que fizeram do que é considerável uma dieta saudável deve ser entre 3 a 4 por 1. Esse é o mínimo. Quanto mais baixa, melhor. Isso é de uma dieta saudável. Agora eu vos pergunto, quanto é que vocês acham que essa ratio está hoje na nossa sociedade western, como é que se diz? Da nossa sociedade, né? Aqui do Ocidente. Essa ratio hoje, como é que está? Hoje, essa ratio é de 17 por 1. Conseguem entender a gravidade do problema? Eu estou aqui a rir, mas isso é muito grave. Então, se nós temos que estar 3, 4 mínimo, nós estamos aqui. E esse grupo aqui inclui pessoas que consomem ômega 3 em suplementos, consomem peixe e infelizmente acham, né, sem saber, na sua ignorância, sem saber, acham que estão muito bem, obrigada, porque elas estão a consumir o peixe e o peixe tem ômega 3 e o peixe é saudável. Então, isso é realmente um problema. Tenho que carregar mais um bocadinho aqui o telefone. Pois. Então, agora, vamos entender um pouquinho de o que faz o ômega 6 aumentar. Qual é o problema? O que está na nossa dieta que faz o ômega 6 aumentar? Eu vou virar aqui essa folha. Ok. O ômega 6. A concentração do ômega 6 aumenta quando a gente consome, até não preciso escrever, a gente consome produtos animais, ok? Derivados. Então, aí inclui as carnes todas, o frango, né? As aves, né? No caso, não é só frango. As aves inclui o peixe, já disse, tudo que é animal, derivados, os ovos, os leites, tudo isso, porque são gorduras, né? Estamos a falar de gorduras. O ômega 6 e o ômega 3 são gorduras. Só que o ômega 3 é uma gordura essencial e saudável, né? Diferente do ômega 6. Mas também, para quem é vegano, para quem come só plantas, tem que ter atenção, porque não é simplesmente as gorduras à base de plantas, né? Que a quantidade de gorduras é muito importante, né? Então, grandes quantidades de gordura, sejam elas saudáveis ou não é bom. E um outro fator, para quem é vegano e come só plantas, é evitar ao máximo produtos processados, porque até produtos que não sejam de origem animal e que são processados têm grandes concentrações de ômega 6. Então, achar que, simplesmente não comer animais, já estou bem, não. E isso outra vez influencia, por isso é que em alguns estudos que eles fazem de veganos, eles encontram, né? Que o vegano precisa de suplementar o ômega 3 porque tem baixas concentrações de ômega 3. Isso por quê? Porque muitos de nós, né, gostamos ainda daquelas comidas veganas que nos fazem lembrar as comidas antigas, né? E sim, sabem bem, são gostosas, mas não são saudáveis, né? Então, nos fazem não suprir essa necessidade do ômega 3, ok? Então, uma atenção para produtos de origem animal
e produtos processados, mesmo eles não sendo de origem animal. Isso é muito importante. Então a gente tem aí esse quadro, ok? De porquê que a gente não quer consumir o peixe como fonte de ômega 3, porque não vem só o ômega 3, vem também o ômega 6, com os seus problemas, o que influencia na absorção ou a absorção do ômega 3, né? E mesmo para quem é vegano ou quem só consome produtos à base de plantas, também ter atenção com os produtos processados. Pronto, entendemos essa parte, né? Agora, onde é que a gente vai obter o ômega 3? A pergunta ainda fica no ar, né? E eu quero fazer aqui quero usar o quadro novamente, deixa-me só ver se eu consigo. Eu consigo encontrar aqui o que eu queria partilhar com vocês. Ok. Ok, tenho aqui o que eu queria partilhar com vocês. Boa. Deixa-me só ajustar um pouquinho aqui essa câmera. Ok. Deixa eu ver se eu consigo desconectar, que eu estou a carregar o telefone ao mesmo tempo. Ver se eu consigo agora vos mostrar aqui, que assim tenho mais flexibilidade. Ok. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês também entenderem um pouquinho mais da onde a gente pode encontrar, da onde a gente pode tirar o ômega 3. Então, a gente tem, estou a seguir aqui uma tabela para vos mostrar, que nos fala sobre o tipo de comida e o que a gente encontra nesse tipo de comida, ok? Então, eu não vou mencionar tudo, vamos ficar aqui muito tempo, mas alguns exemplos. Por exemplo, o salmão, este é salmão selvagem, ok? Selvagem, que é já o mais natural possível. Salmão selvagem cozido. Talvez vocês não consigam ler, mas vocês que estão a assistir vão ouvir. Eu depois faço uma foto e adiciono também nos comentários para vocês verem mais tarde. Ok. O salmão a gente não encontra o ALA. Aqui em cima. Que é o alfa-linoleico acid, em inglês. A gente não encontra este. Aqui, não. O EPA, a gente encontra EPA. O EPA a gente encontra 411 miligramas, ok? O DA, a gente encontra o DA 1,429 miligramas, ok? E depois a gente encontra a gordura saturada, de 1,26 gramas. E aqui são 100 gramas de salmão, atenção. 100 gramas, para vocês terem uma perspectiva. Então, por cada 100 gramas, a gente encontra isso aqui. E aqui, que é muito importante, tem um pouco espaço aqui. Sim. A gente encontra o colesterol. Ok, assim. Então, a gente encontra aqui colesterol. Eu vou pôr em azul para vocês verem. Colesterol. Ok?
71 miligramas. Ok. Esse é o salmão selvagem, cozido. Fonte. Ok. Não vou entrar em todos os detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, vou pôr mais um grupo de peixe. Este aqui, moluscos, ostras, selvagens cozidas, ok. Essa a gente já encontra o ala. Então, aqui, ostras, moluscos, selvagem. Ok. Aula a gente encontra uma grande quantidade, 160 miligramas. 350 de EPA. E da a gente encontra 270. Ok. 0,74. Oi, fugiu. Deixa-me só ver onde é que... 0,74 gramas de... Ok. Eu vou... ok. Encontrei aqui. 0,74. 0,74 de gordura. E são gramas. E de colesterol, 62. Ok. Ok. Ver se vocês conseguem ver. Aqui a fonte. Boa. Ok. Agora vamos para onde é que a gente encontra isso no mundo das plantas. Então, essa tabela vai ser bem interessante vocês terem. Eu vou fazer ela melhor e depois vou pôr aqui nos comentários para vocês verem. Walnuts. Walnuts são castanhas, né? São... é castanhas que se diz? É castanhas. Walnuts. Então, vou pôr em azul. Walnuts. Origem, walnuts. Ok. 2000. Uau, é isso mesmo? É isso. 2.542 miligramas. Isso é muito? Bem, é o que está aqui. Isso é um estudo que foi feito. Então, de ala. Ok. Então, vejam aqui. 2.000. Só 100 gramas. Também a gente não come... Não, 100 gramas não é tanto, mas pronto. 100 gramas. São 100 gramas de walnuts. E não tem EPA e não tem DA, mas isso não importa, né? Porque a gente sabe que o corpo consegue produzir tanto o DA como o EPA. E na gordura saturada são 1,7 gramas. Ok. E colesterol, quanto é que vocês acham que castanhas, eu escrevi em inglês, castanhas têm de colesterol? Tem 0. Não existe colesterol no mundo vegetal. Isso é uma hormona dos animais, né? Nós temos, os animais têm. Então, mais um exemplo, couve, um copo de couve, 100 gramas de couve, cozida. Essa até é cozida, imagina se for crua. Couve, um copo, couve, tem 134
134 miligramas de ala. Também não tem esses dois. E tem 0,1 de gordura. Então, quem não quer nenhuma gordura, olha, já sabe comer couve. E tem 0 colesterol. E por aí vai. Por aí vai, porque a lista é longa de tipos de fontes vegetais, né? Para ômega 3. Temos feijões, temos sementes de chia, com 1.761 miligramas de ALA, né? Que é o ácido que a gente pode converter, né, nos outros, no EPA e no DA. Então, só para mostrar aqui que existem alternativas que são melhores do que o peixe, né? Sem tanto o ômega 6, especialmente se a gente, assim, temos que comer ele como integral, né? Não vamos pegar aí na couve, fritar no óleo ou processar de alguma forma, né? Porque quando a gente passa por esses processos, né? Que a gente tira a fibra, que a gente cozinha demais ou que a gente frita e tal, ele passa a ser... passa a vir com ômega 6, né? Então a gente perde o objetivo, né? Que é ter aquela gordura saudável, né? A tal gordura essencial. E agora, por fim, que eu queria trazer aqui para vocês, por fim, é, como vocês viram nessa lista, o peixe, para além de vir com ômega 6, né, quando a gente consome, ele também tem uma outra problemática, que são as gorduras saturadas. Especialmente alguns tipos de peixe que têm mais gordura que outros, como o salmão, né? E também o colesterol. Como vocês viram, tanto as castanhas como a couve e todos os produtos de origem vegetal, eles não vêm com colesterol. Não existe colesterol no mundo vegetal. E isso é uma outra problemática do peixe, no caso, né? Que é o que a gente está a falar hoje. Ou seja, pensarmos na big picture, né? Um olhar mais amplo. Não pensar simplesmente num ingrediente. Eu vou consumir peixe porque tem um ômega 3 em detrimento de todos os outros problemas que nós trazemos por causa do peixe. Então, em vez de termos a mente muito de binóculo, né, de olhar simplesmente para um ingrediente, a gente pensar, não, se eu consigo ter o ômega 3 de um ingrediente, de um alimento que me traz outros ingredientes que são também saudáveis e vão ajudar a minha saúde e vão me ajudar a ser mais fit porque vão me dar mais energia, né? Em vez de me roubar energia, por que eu vou focar em apenas um ingrediente, nesse caso o ômega 3, no peixe, que no final das contas, quando a gente vai averiguar, a gente nem obtém o tal de ômega 3, ou pelo menos as quantidades que a gente deveria ter, né? Então, o peixe vem com essa inconveniência, né? Muito grande. São as gorduras saturadas, o colesterol e outros problemas. Não vamos entrar a fundo nisso hoje, mas existem outros problemas que são em termos de químicos, no caso os PCBs, ou em português diz-se bifenilos policlorados. Nome complicado, mas eles são tipo perigosíssimos. E as dioxinas e também o mercúrio. O mercúrio a gente está familiarizado
que é um químico muito perigoso, quando vem assim, dessa forma, e os peixes estão contaminados com isso. Numa próxima live, nós podemos entrar em mais detalhes quanto a esses químicos, né, que a gente encontra na natureza, e especialmente os peixes são muito afetados por isso. Não só porque a gente vai comer e ficar doente, mas eles próprios, né, que ficam doentes e apanham doenças por causa desses fatores externos, né, do ambiente. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje. Só para concluir aqui, mesmo para vocês entenderem um pouquinho a importância da gente consumir o ômega 3 de uma fonte saudável, uma fonte que vai nos ajudar a ter mais saúde e não vai nos tirar a saúde que a gente já tem, que muitas vezes já é pouca, né? Lembrarem-se que o ômega 3 é muito bom para prevenir e mesmo reverter doenças cardiovasculares por causa das propriedades anti-inflamatórias do ômega 3. Então, é importante a gente consumir de uma fonte que realmente vai nos trazer mais saúde. E para vocês mulheres que querem ficar mais lindas, maravilhosas, gostosas, o ômega 3 é muito importante para a pele, para a saúde da pele, para a saúde do cabelo. Estão sempre a perguntar, então, mas pões o que no cabelo? Eu como plantas! E ainda estou numa jornada, então é assim, ômega 3, mas da fonte certa. Eu espero que essa live vos tenha iluminado de alguma forma. Talvez vocês já sabiam muito, né, sobre o ômega 3, mas talvez não nessa vertente. E eu vou adicionar o estudo que eu tive a dividir aqui com vocês, onde também aparece essa tabela, e vocês podem, tá em inglês, né, então para quem não entender de inglês, usa o Google Translate, ajuda um pouco, mas aí vocês têm um pouquinho mais mais informação para vocês aprofundarem, caso queiram aprofundar, tá? Muito obrigada e nos vemos na próxima live. Um beijo grande.